Se você está no trânsito, no ônibus ou relaxando antes de dormir, este vídeo é para você. Hoje, vamos explorar 99 gatilhos mentais que têm o poder de transformar completamente sua vida. Não importa onde você esteja, ouça com atenção, deixe essas ideias ressoarem e prepare-se para desbloquear uma nova forma de pensar. Cada conceito foi escolhido para inspirar, motivar e ajudar você a evoluir. Pegue essa jornada comigo e deixe essas palavras guiarem seu crescimento. Se inscreva no canal A Arte de. Deixe seu like e compartilha. Milhões de pessoas precisam ouvir esta mensagem. Gatilho mental 1. Valor versus preço. Valor é o que você realmente entrega. Preço é apenas um número sem significado quando o valor está ausente. Gatilho mental 2. Bom versus bonzinho. O bom ensina com firmeza, enquanto o bonzinho apenas agrada, sem contribuir para o crescimento. Gatilho mental 3. Autoridade versus influência. Autoridade vem do conhecimento, enquanto influência nasce da conexão humana. Gatilho mental 4. Mente aberta versus mente fechada. A mente aberta busca aprender e crescer, enquanto a mente fechada se limita a velhos padrões. Gatilho mental 5. Ação versus intenção. A ação é o que leva ao progresso, enquanto a intenção sem ação não gera resultados. Gatilho mental 6. Foco versus distração. O foco direciona suas energias para o que realmente importa, enquanto a distração desvia você de seus objetivos. Gatilho mental 7. Coragem versus medo. A coragem é agir apesar do medo, enquanto o medo paralisante impede qualquer progresso. Gatilho mental 8. Sucesso versus fracasso. O sucesso é o resultado de persistir diante dos desafios, enquanto o fracasso é não tentar ou desistir cedo demais. Gatilho mental 9. Risco versus oportunidade. O risco é um passo necessário para alcançar grandes conquistas, enquanto a oportunidade é a chance de aplicar esse risco de maneira sábia. Gatilho mental 10. Disciplina versus motivação. A disciplina te mantém no caminho certo, enquanto a motivação pode ser passageira. Gatilho mental 11. Confiança versus arrogância. A confiança é baseada no autoconhecimento, enquanto a arrogância é a falta de humildade. Gatilho mental 12. Consistência versus variabilidade. A consistência cria resultados sólidos a longo prazo, enquanto a variabilidade pode gerar incertezas e falhas. Gatilho mental 13. Definição versus confusão. A definição de um objetivo traz clareza e foco, enquanto a confusão te mantém estagnado. Gatilho mental 14. Responsabilidade versus culpa. A responsabilidade é se comprometer com suas ações, enquanto a culpa é se prender ao erro sem aprender. Gatilho mental 15. Planejamento versus improviso. O planejamento orienta suas ações de forma estratégica, enquanto o improviso pode ser necessário, mas não garante sucesso. Gatilho mental 16. Determinação versus persistência. Determinação inicia, persistência mantém. Gatilho mental 17. Visão versus realidade. A visão é o que guia suas ações, enquanto a realidade é o que você enfrenta a cada passo. Gatilho mental 18. Criatividade versus conformismo. A criatividade busca soluções inovadoras, enquanto o conformismo aceita o que já está estabelecido. Gatilho mental 19. Resiliência versus vulnerabilidade. A resiliência te faz se recuperar dos desafios, enquanto a vulnerabilidade sem ação pode te deixar paralisado. Gatilho mental 20. Liderança versus autoritarismo. Liderança inspira e guia com empatia, enquanto o autoritarismo impõe sem escutar. Gatilho mental 21. Aprendizado versus sabedoria. O aprendizado é o processo, enquanto a sabedoria é a aplicação do conhecimento adquirido. Gatilho mental 22. Empatia versus piedade. A empatia se coloca no lugar do outro sem julgamento, enquanto a piedade sente pena sem ajudar concretamente. Gatilho mental 23. Conhecimento versus sabedoria. O conhecimento é a informação que adquirimos, enquanto a sabedoria é a habilidade de aplicar esse conhecimento com discernimento. Gatilho mental 24. Gratidão versus expectativa. A gratidão valoriza o que você tem, enquanto a expectativa cria frustração ao focar no que falta. Gatilho mental 25. Desapego versus apego. O desapego permite crescer sem limitações, enquanto o apego limita o seu progresso. Gatilho mental 26. Honestidade versus conveniência. A honestidade constrói confiança, enquanto a conveniência busca agradar sem autenticidade.
Gatilho mental 27. Visão versus ação. A visão define o destino, enquanto a ação é o caminho para alcançá-lo. Gatilho mental 28. Flexibilidade versus rigidez. A flexibilidade te permite adaptar-se a novas situações, enquanto a rigidez te impede de evoluir. Gatilho mental 29. Inovação versus tradição. A inovação cria novas possibilidades, enquanto a tradição preserva o que é importante. Gatilho mental 30. Senso de urgência versus paciência. O senso de urgência leva à ação imediata, enquanto a paciência permite o tempo necessário para um bom processo. Gatilho mental 31. Proatividade versus reatividade. Ser proativo é agir antes que as coisas aconteçam, enquanto ser reativo é esperar para agir. Gatilho mental 32. Coragem versus conformismo. A coragem é a capacidade de enfrentar desafios, enquanto o conformismo aceita as circunstâncias sem lutar. Gatilho mental 33. Determinação versus desistência. A determinação é a força para continuar, enquanto a desistência é o fim do caminho. Gatilho mental 34. Paciência versus impaciência. A paciência constrói grandes resultados ao longo do tempo, enquanto a impaciência gera erros e frustração. Gatilho mental 35. Concentração versus distração. A concentração permite alcançar metas rapidamente, enquanto a distração desvanece o foco. Gatilho mental 36. Reflexão versus ação. A reflexão é importante para aprender com os erros, mas a ação é o que vai transformar o aprendizado em resultados. Gatilho mental 37. Generosidade versus interesse. A generosidade ajuda a construir relações duradouras, enquanto o interesse visa apenas o que se pode obter. Gatilho mental 38. Satisfação versus realização. A satisfação traz momentos de prazer, enquanto a realização proporciona um sentido profundo de conquista. Gatilho mental 39. Foco versus multitarefa. O foco em uma tarefa de cada vez é mais eficaz do que tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Gatilho mental 40. Planejamento versus improviso. O planejamento cria uma base sólida para o sucesso, enquanto o improviso pode ser útil, mas não garante resultados consistentes. Gatilho mental 41. Empoderamento versus submissão. O empoderamento fortalece a autoconfiança, enquanto a submissão impede o crescimento pessoal. Gatilho mental 42. Gratidão versus reclamação. A gratidão foca no que temos, enquanto a reclamação amplifica o que nos falta. Gatilho mental 43. Autenticidade versus máscaras. A autenticidade te conecta com os outros, enquanto as máscaras criam distâncias e falsidades. Gatilho mental 44. Disciplina versus falta de controle. A disciplina mantém o foco no longo prazo, enquanto a falta de controle leva a resultados inconsistentes. Gatilho mental 45. Respeito versus medo. O respeito cria um ambiente de colaboração, enquanto o medo cria barreiras e desconforto. Gatilho mental 46. Ação versus procrastinação. A ação gera progresso, enquanto a procrastinação mantém você paralisado. Gatilho mental 47. Desafio versus zona de conforto. O desafio te força a crescer, enquanto a zona de conforto te impede de evoluir. Gatilho mental 48. Sabedoria versus ignorância. A sabedoria vem da experiência e reflexão, enquanto a ignorância limita as oportunidades de aprendizado. Gatilho mental 49. Propósito versus hábito. O propósito dá direção, enquanto o hábito mantém a constância. Gatilho mental 50. Responsabilidade versus culpa. A responsabilidade é se comprometer com suas ações, enquanto a culpa te prende ao passado. Gatilho mental 51. Confiabilidade versus insegurança. A confiabilidade constrói relacionamentos fortes, enquanto a insegurança gera dúvidas e desconfiança. Gatilho mental 52. Flexibilidade versus rigidez. A flexibilidade permite adaptação ao novo, enquanto a rigidez limita o crescimento e a inovação. Gatilho mental 53. Compaixão versus indiferença. A compaixão gera conexão e apoio, enquanto a indiferença afasta e isola. Gatilho mental 54. Resultados versus esforço. Resultados são a recompensa pelo esforço, mas o esforço contínuo é necessário para alcançar grandes conquistas. Gatilho mental 55. Simplicidade versus complexidade. A simplicidade torna as ações mais eficazes, enquanto a complexidade pode gerar confusão e procrastinação.
Gatilho mental 56. Clareza versus ambiguidade. A clareza traz foco e ação, enquanto a ambiguidade gera incerteza e paralisia. Gatilho mental 57. Visibilidade versus invisibilidade. A visibilidade em suas ações e ideias fortalece sua influência, enquanto a invisibilidade pode te manter à margem. Gatilho mental 58. Criatividade versus recusa. A criatividade abre portas para novas soluções, enquanto a recusa limita suas opções e oportunidades. Gatilho mental 59. Gratificação imediata versus recompensas a longo prazo. A gratificação imediata oferece prazer temporário, enquanto as recompensas a longo prazo trazem satisfação duradoura. Gatilho mental 60. Mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa. A mentalidade de crescimento busca aprender e evoluir, enquanto a mentalidade fixa acredita que habilidades são imutáveis. Gatilho mental 61. Generosidade versus egoísmo. A generosidade constrói confiança e respeito, enquanto o egoísmo gera distâncias e falta de conexões genuínas. Gatilho mental 62. Autossuficiência versus dependência. A autossuficiência permite o controle total da sua vida, enquanto a dependência limita seu potencial e crescimento. Gatilho mental 63. Visão de longo prazo versus satisfação imediata. A visão de longo prazo te mantém focado nos objetivos maiores, enquanto a satisfação imediata pode te desviar do caminho. Gatilho mental 64. Paciência versus impulsividade. A paciência traz resultados sólidos ao longo do tempo, enquanto a impulsividade leva a decisões precipitadas. Gatilho mental 65. Empoderamento versus submissão. O empoderamento cria confiança interna e ação, enquanto a submissão leva à passividade e falta de controle. Gatilho mental 66. Autoaceitação versus autocrítica. A autoaceitação te permite crescer com confiança, enquanto a autocrítica excessiva pode te paralisar. Gatilho mental 67. Persistência versus desistência. A persistência é a chave para superar obstáculos, enquanto a desistência te impede de alcançar o sucesso. Gatilho mental 68. Confiança versus desconfiança. A confiança em si mesmo abre portas, enquanto a desconfiança cria muros que limitam o crescimento. Gatilho mental 69. Adaptabilidade versus rigidez. A adaptabilidade te permite se ajustar às mudanças, enquanto a rigidez te impede de aproveitar novas oportunidades. Gatilho mental 70. Apreciar o processo versus focar apenas no resultado. Apreciar o processo traz aprendizado e crescimento, enquanto focar apenas no resultado pode gerar frustração. Gatilho mental 71. Autodisciplina versus falta de controle. A autodisciplina te guia para o sucesso, enquanto a falta de controle leva à procrastinação. Gatilho mental 72. Liderança versus autoritarismo. A liderança inspira os outros a seguir um propósito, enquanto o autoritarismo impõe sem conexão com as pessoas. Gatilho mental 73. Aceitação versus resistência. A aceitação te permite avançar, enquanto a resistência te prende ao que não pode ser mudado. Gatilho mental 74. Planejamento versus improviso. O planejamento eficaz facilita a execução de metas, enquanto o improviso pode criar confusão e falhas. Gatilho mental 75. Foco versus distração. O foco mantém você no caminho certo, enquanto a distração desvia sua energia para o que não é importante. Gatilho mental 76. Vontade versus desejo. A vontade é a força para alcançar seus objetivos, enquanto o desejo é apenas um anseio sem ação. Gatilho mental 77. Equilíbrio versus excesso. O equilíbrio leva a uma vida harmoniosa, enquanto o excesso pode criar desequilíbrio e problemas. Gatilho mental 78. Autoconhecimento versus ignorância. O autoconhecimento te permite tomar decisões conscientes, enquanto a ignorância impede o crescimento pessoal. Gatilho mental 79. Ação imediata versus procrastinação. A ação imediata gera resultados rápidos, enquanto a procrastinação adia conquistas. Gatilho mental 80. Persistência versus desistência. A persistência é a chave para superar obstáculos e alcançar o sucesso, enquanto a desistência te impede de fazer progressos. Gatilho mental 81. Clareza versus confusão. A clareza nas suas metas te permite traçar um caminho direto, enquanto a confusão te paralisa. Gatilho mental 82. Coragem versus medo. A coragem é agir apesar do medo,
enquanto o medo pode te impedir de avançar. Gatilho mental 83. Resiliência versus vulnerabilidade. A resiliência permite que você se recupere das adversidades, enquanto a vulnerabilidade sem ação pode te deixar estagnado. Gatilho mental 84. Entusiasmo versus desânimo. O entusiasmo contagia e motiva, enquanto o desânimo enfraquece a vontade de seguir em frente. Gatilho mental 85. Senso de urgência versus comodismo. O senso de urgência te motiva a agir rapidamente, enquanto o comodismo te mantém inativo. Gatilho mental 86. Empatia versus indiferença. A empatia cria conexões e entendimento, enquanto a indiferença afasta as pessoas ao seu redor. Gatilho mental 87. Responsabilidade versus culpa. A responsabilidade é assumir o controle das suas ações, enquanto a culpa te mantém preso ao passado sem ajudar no futuro. Gatilho mental 88. Lealdade versus traição. A lealdade constrói relacionamentos duradouros, enquanto a traição destrói a confiança. Gatilho mental 89. Gratidão versus reclamação. A gratidão te ajuda a focar no que é positivo, enquanto a reclamação amplifica o que falta. Gatilho mental 90. Consistência versus falta de planejamento. A consistência gera resultados a longo prazo, enquanto a falta de planejamento te impede de alcançar suas metas. Gatilho mental 91. Disciplina versus falta de controle. A disciplina te mantém no caminho certo, enquanto a falta de controle te desvia das suas metas. Gatilho mental 92. Senso de propósito versus falta de direção. O senso de propósito te motiva a seguir em frente, enquanto a falta de direção te deixa perdido. Gatilho mental 93. Compromisso versus desinteresse. O compromisso te leva a agir com determinação, enquanto o desinteresse te impede de alcançar seus objetivos. Gatilho mental 94. Crescimento versus estagnação. O crescimento é o progresso constante, enquanto a estagnação te impede de evoluir. Gatilho mental 95. Foco no presente versus preocupação com o futuro. Focar no presente te permite agir agora, enquanto se preocupar com o futuro pode te paralisar. Gatilho mental 96. Ousadia versus comodismo. A ousadia te leva a explorar novas possibilidades, enquanto o comodismo te mantém na zona de conforto. Gatilho mental 97. Aprendizado versus estagnação. O aprendizado constante amplia suas habilidades, enquanto a estagnação bloqueia seu potencial. Gatilho mental 98. Senso de urgência versus procrastinação. O senso de urgência te impulsiona a agir, enquanto a procrastinação adia suas ações e resultados. Gatilho mental 99. Ação versus espera. A ação te leva ao sucesso, enquanto esperar pode... Chegamos ao final desta jornada incrível. Ouça quantas vezes for necessário para que sua mente esteja no piloto automático quando esses conceitos forem evocados e suas decisões serem 100% assertivas. Se inscreva e comente qual gatilho mais te inspirou e por quê. Nos vemos na próxima aula.